O comportamento sul-africano, agredindo, insultando, machucando e mandando embora os irmãos imigrantes africanos que vivem na África do Sul, argumentando de que eles estão roubando emprego, são fatores de alto índice de desemprego no país, argumentando que esses estrangeiros estão sobrecarregando o sistema da saúde e o sistema dos serviços. É uma atitude racional, é uma atitude inteligente, é uma atitude que promove a União Africana, que é o desafio, talvez, de todo o africano consciente, que sabe que a fraqueza, a maior fraqueza do continente africano é desunião. E no dia que a União Africana, o próprio continente conseguiu unir numa só voz, numa só fala, numa só posição, o continente africano vai ser imparável, vai ser um dos melhores do mundo. Isso é indiscutível. Inclusive o sistema internacional sabe disso. Então nunca vão deixar que isso aconteça. Vamos começar no começo. No vídeo anterior prometemos que vamos trazer dados verídicos, dados factuais, né, mostrando por que nós afirmamos que é uma atitude irracional, covarde e não inteligente. Primeiro, vamos destacar, vamos ressaltar de que, pronto, de qualquer forma, a mídia, como todos nós sabemos, vai tentar aproveitar sempre dessa fraqueza do país. Vão tentar exagerar, vão tentar trazer imagens muito mais do que a realidade, para tentar sempre enfraquecer o continente africano, enfraquecer o país. E sabemos que um dos, talvez, desafios, um dos podemos dizer, planos, é sempre continuar, entre aspas, ou fazer voltar o apartheid no continente, ou seja, na África do Sul. Então a mídia sempre vai tentar trazer fatos mostrando que não, os africanos não conseguem governar esse país, entendeu? Mas tirando isso de fora, vamos tentar trazer fatos mostrando por que nós afirmamos que essa atitude é uma atitude irracional, covarde e não inteligente, uma atitude de ingratez até certo ponto ao continente e aos irmãos africanos. Primeira pergunta que vamos começar a responder: essa atitude de agressão, de insulto, de humilhação e até assassinar os irmãos africanos na África do Sul começou só agora? A resposta é não. Não começou só agora. Começou desde 2008. E não aconteceu só em 2008. Aconteceu em 2008, aconteceu em 2015, aconteceu em 2017, aconteceu em 2021 a 2023, aconteceu em 2019. E começou de novo a acontecer em 2024 a atualidade. Sempre os irmãos africanos são insultados. Em 2008, por exemplo, houve mais de 60 mortes na África do Sul. As pessoas foram expulsos do continente, ou seja, do país. Muitos imigrantes que estavam vivendo na África do Sul tinham que voltar. Houve algumas reações em alguns países, como a Nigéria, por exemplo, manifestaram, cortaram relacionamento e tudo, né? Em 2015 voltou a acontecer a mesma coisa. É insulto, é humilhação, é agressão, é mandar os migrantes estrangeiros ou imigrantes africanos voltar aos seus países de origem. Em 2017 aconteceu a mesma coisa, né? No caso do protesto anti-imigrantes, saques, né, a lojas dos estrangeiros africanos. E incrível que pareça, esse grupo anti-imigrantes na África do Sul não é contra todos os imigrantes, no caso imigrantes asiáticos, norte-americanos, né, por exemplo, da Europa, não, são contra apenas imigrantes africanos. Isso que é muito triste, isso que é muito irracional, entendeu? 2017 aconteceu a mesma coisa, 2019 a mesma coisa, 2020 a 2023 a mesma coisa, e agora está acontecendo a mesma coisa. O governo sul-africano sempre agiu, está agindo agora. É muito simples. A posição do governo do sul-africano sempre promete condenação, promete que vão investigar os casos, vão investigar como é que podemos dizer, os manifestantes, podemos dizer os agressores, mas nunca acontece. Ou seja, isso já vinha acontecer talvez mais de 15 anos.
E a África do Sul está fazendo a mesma coisa. E vamos à realidade. Entendeu? O que está acontecendo? A narrativa. O que é que esse grupo, que é o movimento anti-imigrantes, que é podemos dizer não anti-imigrantes, podemos dizer anti-imigrantes africanos, não anti-imigrantes no geral. Uma falsidade até certo ponto, podemos dizer. Qual que é o principal argumento dele? Não, esses estrangeiros roubam o nosso emprego. Não, esses estrangeiros africanos, né, sobrecarregam o sistema da saúde e sistema de serviços. Né? Essas imigrantes causam insegurança no país. Esse é o principal argumento desse movimento anti-imigrantes. Vamos voltar um pouco, trazer fatos históricos. E todos nós sabemos que a África do Sul é um país que vinha sofrer, né, com segregação racial dentro do país. E isso, todo o continente, podemos dizer, quase sem exceção, apoiaram o país contra esse movimento, que é o movimento, ou seja, contra a segregação racial que acontecia na África do Sul, que é a apartheid. Quase todos os países. Alguns países apoiaram militarmente, outros países apoiaram financeiramente, outros países africanos apoiaram diplomaticamente e outros países apoiaram humanitariamente. No caso, abrindo portas para receber os sul-africanos que na altura talvez estavam enfrentando grandes desafios. Países africanos apoiaram. Países africanos, caso, solidarizaram com a África do Sul. Mas hoje, a África do Sul está achando que os piores inimigos que estão a destruir o país, que estão a criar o desemprego no país, é os africanos, não outros estrangeiros, é os africanos. Isso é irracional, isso não é inteligente, isso é covardia, isso é desonestidade e isso podemos dizer é ingrateza. Outro ponto, outro dado que podemos trazer: os sul-africanos, eles não vivem nos outros países africanos. Vamos aos dados. Vamos para o Moçambique, que talvez é um dos principais alvos, né, dos estrangeiros na África do Sul. Os principais talvez são moçambicanos, são pessoal do Zimbábue, nigerianos, assim por diante. Vamos ver no Moçambique. Não tem sul-africano vivendo no Moçambique? Segundo os dados, tem aproximadamente 8.000 sul-africanos vivendo em Moçambique. Vamos para a Nigéria. Na Nigéria, segundo os dados, tem aproximadamente 6.000 sul-africanos vivendo em Nigéria. Vamos ao Quênia. Tem aproximadamente 5.000 sul-africanos vivendo na África, vivendo na Quênia. Vamos a Gana. Gana, aproximadamente 3.000 sul-africanos vivem em Gana. E temos Zimbábue. Aproximadamente 2.000 sul-africanos vivem no Zimbábue. E vamos a Tanzânia, por exemplo. Tanzânia, aproximadamente 1.000 sul-africanos vivem em Tanzânia. E aí? Por que é que os sul-africanos vão estar atacando imigrantes que vivem no seu país e esquecem, ou lembrando que eles também estão vivendo em outros países africanos? Isso é racional? Isso é inteligência? Claro que não. Vamos continuar. Vamos pegar na perspectiva econômica, que de qualquer das formas vamos perceber que talvez os principais alvos, né, dos sul-africanos atualmente na África do Sul, o principal alvo que são, podemos dizer, Moçambique, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Zâmbia, por exemplo, Nigéria. Esses países talvez são ou contribuem de forma indireta na perspectiva macroeconômica, contribuem indiretamente para criar emprego na África do Sul. Mas esses estão sendo vistos como as pessoas que estão roubando emprego na África do Sul. Vamos ver a balança comercial. Balança comercial da África do Sul, se você for ver, de acordo com os dados de Global Economy ou Trade Economy, você vai ver que por ano
por ano, a África do Sul consegue aproximadamente 6 bilhões de dólares com a Nigéria. Vamos ver a balança comercial como é que é? Namíbia. A África do Sul ganha por ano aproximadamente 5 bilhões de dólares por ano. Vamos ver Botsuana. Botsuana aproximadamente 5 bilhões de dólares por ano. Vamos ver Zimbábue. Zimbábue aproximadamente 5 bilhões de dólares por ano. Vamos ver Zâmbia. Zâmbia aproximadamente 4 bilhões por ano. Ou seja, de qualquer forma, na perspectiva macroeconômica, esses países estão contribuindo para o aumento de emprego na África do Sul. Estão contribuindo para aumentar a produtividade, no caso na África do Sul, porque a África do Sul está exportando para esses países, exportando a quantidade, vai precisar da mão de obra, de fatores da produção. E isso vai gerar um emprego, vai fazer a economia da África do Sul crescer. Ou seja, o PIB da África do Sul, cerca de quase de 30% do PIB é através dos países africanos. Mas os sul-africanos estão vendo esses irmãos que são desses países como os fatores, né? Fatores de desemprego na África do Sul. Isso é racional? Isso é inteligência? Claro que não. Vamos ver principais recursos, né? No caso que a Nigéria exporta para, ou seja, esses países que eu citei anteriormente, eles praticamente podemos dizer que exportam, né? No caso, insumos. E a África do Sul pega isso, transforma e ganha mais com os países africanos. Mas ainda assim está vendo esses como inimigos do país. Isso não é racional. Entendeu? Por exemplo, a Nigéria. A Nigéria exporta petróleos para a África do Sul. Temos Angola. Angola é o único país, de acordo com os dados que estudamos, é o único país que tem superávit na balança comercial com a África do Sul. É o único. Restantes, como é que a África do Sul tem superávit na balança comercial. Entendeu? Temos Moçambique. Moçambique exporta, Angola exporta petróleo. Temos Moçambique exporta gás natural e energia. Entendeu? Energia que é um dos grandes fatores da produção do país. E temos Zâmbia, exporta cobres para a África do Sul. Temos Namíbia, Botsuana, minerais estratégicos para a produção do país. Mas ainda assim, ou seja, sem esses recursos que esses países enviam para a África do Sul, a indústria e a energia sul-africana seriam comprometidas, gravemente comprometidas no caso. Então, esses países, cidadãos desses países, não devem ser vistos como inimigos do país, mas talvez como um dos contribuintes direta e indiretamente para o crescimento econômico da África do Sul. Agora vamos ver. A África do Sul, por exemplo. A África do Sul lucra bilhões por ano com o continente africano. Temos, por exemplo, MTN. MTN tem milhões de clientes africanos, que faz com que a África do Sul recebe bilhões por ano. A África do Sul tem Shoprite. A África do Sul tem DSTV. Né? A África do Sul tem Banco Sul-Africano em vários países da África. Mas mesmo assim, a África do Sul está achando que os países, os migrantes africanos estão sendo razão da fraqueza do país. Agora, vamos ver a contradição indefensável da África do Sul. Como um país que é a África do Sul pode simultaneamente ganhar bilhões com o comércio africano, né? Ter os seus cidadãos vivendo livremente em outros países africanos, como eu mencionei lá atrás, depender de recursos extraídos do continente africano para sua produção, seu crescimento econômico, usar empresas que lucram com hospitalidade africana, lucram bilhões por ano, e ainda assim rejeita os imigrantes africanos no país, persegue e ataca africanos em seu território e até mata
seus irmãos de sangue africanos. Essa contradição de África do Sul não é apenas moral, é estratégica e economicamente suicida. Uma fraqueza, uma irracionalidade. África unida ou África dividida? A escola é a África do Sul. De acordo com os dados que trazemos agora, a África do Sul não está sendo racional na perspectiva histórica. A África do Sul não está sendo racional na perspectiva dos imigrantes sul-africanos vivendo nos países africanos e principalmente os países que ele está perseguindo. A África do Sul não está sendo racional na perspectiva da balança comercial, né? A África do Sul não está sendo racional na perspectiva, né, dos lucros que o país ganha por ano, porque tem várias empresas nos países africanos e a África do Sul ganha bastante com a África. Então, nessa perspectiva, a África do Sul não está sendo racional. Perder parceiros comerciais estratégicos, isolar-se diplomaticamente do continente, trair o legado de Mandela da luta anti-apartheid, a África do Sul está totalmente, né, distanciando da luta. Não está sendo racional. Se a África dividir, todos perdem. Mas se a África unir, ninguém pode parar o continente. Na perspectiva pan-africanista, tanto a luta de Mandela e dos principais pan-africanistas, até o Julius Malema, que é um grande pan-africanista que podemos ver na África do Sul, que também é muito contra esse movimento, a África do Sul está sendo muito irracional. Não está sendo inteligente. Está sendo muito ingrato. Nós, como os africanos, devemos agir. A União Africana tem que posicionar. Os países africanos, mesmo tendo cidadãos sendo atacados na África do Sul, ou não, tem que posicionar. Porque queremos uma África unida. Ou seja, ou vivemos na união, ou saímos dessa falsidade. Mas tem que posicionar. Tem que criticar. A ação atual da União, ou seja, da África do Sul, é uma ação, podemos dizer, não inteligente. Precisamos dos pan-africanistas. Nós, como africanos, devemos exigir, devemos obrigar uma ação concreta, direta, contra esse movimento. Porque senão, se os países da África ativarem a lei da reciprocidade, isso vai ser muito caro para a África do Sul. Porque tem muitos cidadãos vivendo em outros países e ganha bilhões com os países africanos. E ainda assim está atacando esses países. Não queremos divisão no continente africano. Queremos a união. Mas tem que ser uma união verdadeira, não uma união falsa. Grande abraço. Compartilha o vídeo e se inscreve no nosso canal. África Vamos Conhecer. Depois dos próximos vídeos vamos discutir. Existe a União Africana? Essa é a pergunta talvez que eu e você vamos fazer. Existe a União Africana? Grande abraço.